Fala, turma. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de OSM 2. A gente já vai entrando na quarta aula e vamos falar um pouquinho sobre sistemas. Estamos falando sobre sistemas. Hoje, antes de falar sobre o aplicativo Trello, vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de projeto. A disciplina não é de gerenciamento de projeto, tá? Vale destacar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre algumas metodologias ágeis que são utilizadas, né, de um modo geral. Essa aqui é a Scrum, porque eu vou falar lá antes de falar sobre o programa Trello, porque a gente vai usar um pouquinho dela no dia a dia, né, quando a gente for fazer o projeto final da disciplina. E eu vou pedir para que vocês usem a metodologia, então a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona essa nova metodologia Scrum. Vale ressaltar que a gente vai falar sobre Scrum, vamos falar um pouquinho sobre Kanban, para depois a gente entrar realmente na gestão de projeto utilizando o sisteminha, ou seja, como a gente atualmente usa o sistema de informação para gerenciamento de projeto. E para organizar alguns métodos. A nossa disciplina é a organização, sistemas e métodos. Tá? Então, a gente vai usar o sistema, alguns métodos para gerenciar um projeto. Tá? Então, é muito utilizado essa plataforma de sistema e essa metodologia, ou as metodologias Kanban, Scrum, entre outras, Design Thinking, são muito utilizadas principalmente na área de startups, na área de de informática, então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu tenho um slide, né, aqui, que se eu abrir aqui, não sei se abre para vocês, mas eu tenho um slide que eu preparei, mas eu gosto muito de falar olhando para esse manual. O manual, ele facilita que depois a gente consiga aplicar de uma forma mais correta. No slide eu boto um pouquinho das minhas informações e eu vou gravar outro vídeo falando sobre como eu organizei as ideias ali nos slides. Mas primeiro eu quero falar o passo a passo dessas 19 páginas do Guia do Scrum, né, que tecnicamente é desenvolvido por esses dois. Eu às vezes me atrevo a falar, hoje eu não me atrevo a falar o nome deles, mas não, não acho que eu vou estar falando certo, porque eu acho que eu vou estar falando errado. Tá? Mas é Ken Schwaber, não sei, e Jeff Sutherland. Jeff Sutherland. Eu leio assim, eu falo assim. Então, quem tiver outra pronúncia, quiser comentar aqui nos comentários se está certo, se está errado, é só falar. Tá? Poderia colocar em algum aplicativo aí de tradução simultânea e pedir para ele falar para ver como é que é, mas aí eu estou falando. Então, veja que isso aqui, esse manual é assinado em julho de 2013. Então, uma coisa já que não é tão recente. A gente já tem quase 11 anos dele, 10 anos, né, de que essa metodologia é utilizada. Então, a gente vai ler alguma parte e eu vou parar, vou quebrar essa aula em duas partes ou três, para não ficar com vídeos muito longos. Você já sabe que normalmente a gente segura um pouquinho. Tá? Então, o que a gente vai ver? O propósito de Scrum, definição do que é Scrum, a teoria do Scrum, o que é a inspeção, o time Scrum, quem é o Product Owner, quem é o time de desenvolvimento, quem é o Scrum Master, o que cada um faz, quais são os eventos do Scrum, então Sprint, reunião de planejamento Sprint, reunião diária, revisão de Sprint, retrospectiva Sprint. Vamos ver os artefatos do Scrum, que é o backlog do produto, que é o backlog da Sprint, que é o incremento. Transparência do artefato, né? Então vamos ver qual é a transferência, então definição do pronto, o que é que está pronto. Conclusão é aqui. É um pouquinho de história, etc. Então vamos começar aqui e vai ser lido, né? Porque aqui eu não preciso, eu explico, mas normalmente aqui no manual eu vou dar uma lidinha e eu vou usar meu marcador para, às vezes, sublinhar aqui. Então, o propósito do guia do Scrum. Scrum é um framework, ou seja, uma estrutura para desenvolver e manter produtos complexos. Desenvolver e manter produtos complexos.
projetos. Este guia contém a definição do Scrum. Essa definição consiste em papéis, eventos, artefatos e regras. Ou seja, a gente dividiu esse processo em 4 tópicos. A gente não, né? Os autores, em 4 tópicos. Do Scrum, que unem os demais e os mantém integrados. Ken Schoner e Jeff Sutherland desenvolveram o Scrum. O guia do Scrum é escrito e fornecido por eles. Ou seja, isso aqui é eles que acabaram que são eles que desenvolveram esse manual. Eu vou só dar uma usada no meu entendimento de Scrum. Gente, o que é Scrum? Para que serve o Scrum? Imagine que sua empresa foi contratada pela Microsoft para desenvolver determinado sistema de software. Tá? Então, a Microsoft diz, eu vou te contratar aqui. E tu diz assim, Microsoft, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para poder começar o projeto. Eu tenho até as pessoas, mas eu não tenho dinheiro para ir para o projeto que vou te entregar daqui a 1 ano. Então, o que está pronto. É a Microsoft que faz, quanto é que você precisa? Tu diz, eu preciso de 50% do dinheiro. Os outros 50% você me dá aqui, quando estiver pronto. Imagina que tu recebeu, então, o dinheiro da Microsoft e foi trabalhando. Ela disse que queria, chegou aqui, tu disse, está pronto, Microsoft. Me paga a outra metade. Aí a Microsoft diz, oxe, não era isso que eu queria, não. O que eu te pedi não foi isso. Eu te pedi outra coisa e tu não conseguiu fazer. Ou seja, a Microsoft gastou os 50% e tu gastou o teu tempo na coisa errada. Então, o Scrum, ele permite que, por essas reuniões diárias, por esse acompanhamento mensal, semanal, diário e até por hora mesmo, ele permite que você supervisione e consiga entregar pequenos trabalhos para aquela pessoa que está interessada. E é isso que a gente vai ver aqui, tá certo? Esse é o meu entendimento básico de Scrum, que dessa forma, é por esse motivo que a gente usa o Scrum, tá? Então, Scrum, Subs, um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos, enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com mais alto valor possível. Scrum é leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. Vocês vão ver que, na verdade, quando você vai para a prática, você entendeu, mas quando você vai praticar, tem muita coisa que vai fazer com que você saia um pouquinho do controle daquela informação. Eu vou dar um exemplo simples. Tem uma reunião que dura 15 minutos e ela tem que ser em pé. Às vezes você não consegue explicar o problema que você está tendo em 15 minutos. E o Scrum dizem não pode ultrapassar. E agora? Então, esse tipo de metodologia tem que ser bem aperfeiçoada para que a gente consiga dominar e aplicar ela da melhor forma possível. Tá? Marcelo, todo mundo aplica a regra Scrum? Não, algumas empresas adaptam. Né? É melhor usar um adaptado do que não usar nada. Mas o certo seria que todas as empresas usassem de acordo com o manual. Tá bom? Então, Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início dos anos 90. Scrum não é um processo ou técnica para construir produtos. Em vez disso, é um framework dentro do qual você emprega vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las. Ou seja, aqui eu só vou pegar essa uma frase aqui. Aqui é o seguinte, gente. Você está aqui, construindo o teu produto, fazendo o teu projeto. E se uma coisa sair errada, o Scrum, ele consegue detectar e melhorar aqui.
é melhor do que chegar aqui e tu detectar que o problema fez tudinho o trabalho e o problema estava aqui e tu não percebeu. Então, você normalmente vai. E assim, pode ser que tenha uma coisa, esse aqui é um grande erro, mas imagina que esse processo aqui, ele não está errado, mas você poderia fazer ele de uma forma melhor e mais econômica. Então, você aqui, você vai estar, ó, melhorando. Ou para quando for aqui assim, você faz assim, porque a gente já viu que aqui a gente pode melhorar dessa forma. Tá? Então, é isso aí. O framework Scrum consiste nos times do Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras. Cada componente dentro do framework serve de um propósito, ou seja, tudo tem um propósito específico e é essencial para o uso e o sucesso do Scrum. Ah, vou ser bom nos papéis e vir nos eventos. Vai falhar. Vou ser bom em tudo e vou burlar a regra. Vai falhar. Tá? Ou não vai sair como previsto e planejado pelo determinado foco do Scrum. As regras do Scrum integram os eventos. Opa, regra integra eventos, papéis e artefatos, ou seja, os eventos, papéis e artefatos, a regra ele está dentro desse processo aqui. A administração das relações e interação entre eles. As regras do Scrum não, as regras do Scrum são descritas ao longo desse documento que a gente vai falar aqui. Por isso que eu estou lendo. Nem eu me lembro de tudo. Se você perguntar tudo, eu não me lembro. Já participei de algumas reuniões utilizando o Scrum, mas é interessante que a gente leia para poder entender como ela funciona. Então, estratégias específicas para o uso do framework Scrum variam e são descritas em outros documentos. Aquilo que eu estava falando para vocês. Algumas empresas vão adaptar o formato de Scrum, né? Como ela vai ser utilizada, para onde ela vai, o que é que ela vai ser feito, o que é que vai ser feito, porque é melhor fazer dessa forma e não como está na regra do Scrum. Então, algumas empresas não conseguem resolver tudo como o Scrum está fazendo, e aí conseguem criar adaptações para que essas estratégias específicas sejam usadas, mas não fujam muito do framework do Scrum, certo? Então, teoria do Scrum. Scrum é fundamental nas teorias empíricas de controle de processos ou empirismo. Gente, só para lembrar, o que é um processo? Já falamos isso no começo das nossas aulas, né? Entrada, processo, saída, retroalimentação, feedback, melhoria contínua, e você vai fazendo esse processo aqui. Esse processo nunca acaba, né? É diferente de um projeto. Veja, o controle do processo, enquanto tiver atividade, você vai analisando esse processo. O projeto ele já acaba. Quando acabar o projeto, terminamos e não precisamos analisar nada. Tá? Então, o empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisão baseada no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem interativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. Ou seja, a gente faz um planejamento e a gente tem o controle desses riscos e a gente vai aumentando a previsibilidade, aperfeiçoando. Rapaz, se eu quero construir um carro com 10 mil, eu não posso gastar 12. Então eu vou ter que estar controlando isso aqui. O Scrum vai controlando para que eu não saia do meu orçamento de 10 mil. Ou seja, porque eu previ, ele vai conseguir controlar o risco por não gastar 12. Tá? Três pilares apoiam a implementação de controle do processo empírico: transparência, inspeção e adaptação. Tá? Então vamos ver cada um desses três tópicos. Transparência. Aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. Esta transparência requer aspectos definidos por um padrão comum para que os observadores compartilhem o mesmo entendimento do que está sendo visto. Primeiro, vamos pegar um exemplo, daqui a pouco eu vou para falar. Uma linguagem comum referindo-se ao processo deve ser compartilhada por todos os participantes. Uma definição comum de pronto deve ser compartilhada por aqueles que realizam o trabalho e por aqueles que aceitam o resultado do trabalho. O que eles estão querendo dizer com transparência, meu amigo? Quando eu falar que
Isso aqui é uma garrafa térmica, todo mundo vai entender que é uma garrafa térmica. Tá? E ninguém vai dizer que isso aqui é uma garrafa PET. Apesar de ser uma garrafa, ela não é uma garrafa PET, ela é uma garrafa térmica. Então, todos os participantes, eles têm a mesma linguagem. Eu gosto muito de brincar, eu fiz isso com vocês. Eu fiz, pessoal, vamos trocar, vamos fazer um algoritmo de troca de. Vamos fazer um algoritmo para a troca de um pneu. Lembram? Imagine que você está andando no meio do nada, para o seu carro e o pneu furou. Aí eu disse, cria um algoritmo. Normalmente a gente vai ter lá uma ordem que é a ordem de pegar o macaco. Pegar o macaco. Veja, quando a gente fala pegar o macaco, né, a gente conversou sobre isso. Se você estiver no meio de um lugar que está cheio de árvore, não souber o que é um macaco hidráulico, você vai dizer, meu irmão, vou pegar um macaco. Cadê o macaco? Deve estar nas árvores, né? A gente brincou disso. E quando está no manual, essa linguagem tem que ser muito precisa para ninguém ficar pensando que quando furar o pneu, tem que ficar procurando um macaco na árvore. Certo? Então, transparência é a forma de comunicação e do entendimento que todos têm das tarefas e dos produtos, o que está pronto e o que não está pronto. Tá? Que é a inspeção. Os usuários do Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos Scrum e progresso em direção a detectar variações. Esta inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. As inspeções são mais benéficas quando realizadas de forma diligente por inspetores especializados no trabalho a se verificar. Ou seja, frequentemente vai ter inspeção do que são os artefatos, que a gente já fala, ou seja, dos processos das tarefas do Scrum. E o progresso desses eventos. Agora, essas inspeções não devem ser um fator burocrático. Se você estudou burocracia, Max Weber, não pode ser uma disfunção burocrática. Você não pode ficar, tá errado, e não remar para frente. Né? A gente tem que remar para frente e melhorar o processo. Remar para frente e melhorar o processo. Tá bom? Então, esse aqui. E normalmente ele diz aqui, ó, deve ser feito por especialistas, inspetores especializados no trabalho. Adaptação. Se o inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis e que o produto ou resultado será inaceitável, o processo material sendo produzido deve ser ajustado. Gente, tem um problema no brasileiro, que é reconhecer o erro. Errou, ajusta. E informática tem um negócio que é muito interessante. Tem um programador e tem um cara que se chama, eu acho que é assim, tá? Tester. É o cara que testa o programa que o programador fez. Ele vai ver. E normalmente eles são amigos, né? São uma pessoa e outro amigo ali. Então ele vai ver se essa pessoa fez o trabalho correto. E se não fez, ele vai dizer: ó, velho, tá errado aqui. Normalmente a gente não gosta de ter alguém supervisionando o nosso trabalho e vai ficar reclamando: mas rapaz, tá olhando meu trabalho para ver se está errado. Mas por que é bom esse teste? Porque quando chegar no cliente final, o negócio chega bonitinho. O negócio vai rodar, o negócio vai funcionar. Ou seja, é um double check. Né? Você checa que você fez a atividade, o teste checa e chega para o cliente bonitinho. Então, a gente não tem essa cultura de ser corrigido. Então, dentro do Scrum, vai ter esse processo. Para quê? Para que melhore o processo. Certo? Então, esse é o objetivo do Scrum. O ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios. Ou seja, ele tem que ser realizado sempre próximo ali para que não tenha muitos desvios daquele processo que o erro se cometa várias vezes. O Scrum prescreve 4 eventos. Estamos falando de eventos formais do Scrum. 4 eventos formais. Vou mudar aqui a cor e vou sublinhar. Isso aqui é muito importante. Contidos dentro do limite do sprint para a inspeção e adaptação, como descrito na seção de eventos Scrum desse documento. Então, quais são? Vamos lá? Quais os 4 eventos formais? Reunião de planejamento do sprint. Vamos ver o que é sprint já, tá? 2,
reunião diária. 3, reunião de revisão do sprint, que a gente terminou aqui, ó. Revisão do sprint. E 4, retrospectiva do sprint, ou seja, o que foi que se viu no sprint. A gente vai ver que para cada reuniãozinha dessa tem uma regra, e para cada regra a gente fala aqui, ó, a gente precisa ter essa previsibilidade, a gente precisa ter esse controle, né? Essas regras, eles são eventos, papéis, e ele precisa ser melhorado, descrito, apresentado, melhorado, descrito, apresentado, e assim a gente tem um ciclo de processo, tá certo? Por quê? Porque a gente consegue prever melhor e controlar melhor. Tá? Então a gente vai acabar aqui nesse tópico e já já a aula já está com 20 minutos. Eu não gosto muito de botar aulas muito grandes, porque aí a gente acaba não vendo. Então eu vou acabar essa aula aqui e vou começar da página 5, time de Scrum. Tá? Até mais, galera.